Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre o projeto e implementação de um levitador magnético didático. Então, o objetivo do nosso projeto realmente foi projetar um levitador magnético de baixo custo, que ele servisse como base para a compreensão do funcionamento dos mancais magnéticos. Então, os mancais magnéticos eles são aplicáveis em situações onde a gente quer eliminar o atrito e reduzir as manutenções, né? Isso comparando com os rolamentos convencionais. Então, depois de ter toda uma ideia de como seria o protótipo, iniciou-se sua construção. Então, fixou-se a bobina, né, depois de projetá-la, né, ela foi fixada através de um parafuso, que serve como núcleo, conforme podemos ver nessa imagem. Instalou-se também um cooler para refrigerar esta bobina. Foi feita a ligação desses dois componentes. Instalou-se também uma ponte H, né, que ela vai chavear a nossa bobina, a tensão de alimentação dela. Instalamos também o sensor de efeito Hall. Este sensor ele lê a posição do objeto levitado, né, que será o ímã. Fixou-se também o ESP, né, nosso microcontrolador, e fizemos também as ligações dos demais componentes. Para a programação do ESP32, inicialmente nós teríamos que ter a modelagem do nosso sistema. Então, analisando aqui esse diagrama, que ele é um resumo de como vai operar o nosso sistema, nós podemos ver que temos uma bobina, um objeto levitado, que será um ímã, e o nosso sensor. Então, entre este ímã e a bobina haverá uma força de atração, quando ela estiver ligada, né? E também haverá uma força-peso puxando sempre o ímã para baixo. Com base nesse esquema, né, e demais cálculos matemáticos, chegou-se nessa função de transferência global, conforme apresentado. Com base nesta planta, então, podemos elaborar o nosso controlador PID. Né? Ele foi projetado através do método de lugar das raízes. Então, os critérios de projeto foram tempo de assentamento de 1 segundo e máximo sobrepasso de 16%. Alguns outros valores também que foram necessários, eles foram obtidos através de alguns pequenos experimentos. Por fim, chegou-se nos ganhos, conforme essa tabela aqui, né? Isso junto com simulações que foram realizadas para alcançá-los. Então, depois de ter ele montado e funcionando, né? Nós fizemos a medição da posição do objeto levitado para ver como é que ela estava. E o resultado foi esta figura aqui ao lado. Então podemos ver que a posição, ao invés de estar em 22 milímetros, né, ela estava bem ruidosa. E por isso que nosso projeto não funcionou de primeira, né? Então, o que fizemos? Vimos que havia uma portadora aqui de baixa frequência, né? Através de uma análise de espectro, né? Desse espectro aqui. E a frequência era de 60 Hz, então fizemos um filtro NOT para eliminar esta harmônica, vamos dizer assim. Então, agora analisando o projeto como um todo, né, temos os resultados de simulação. Podemos ver que há um sobrepasso aqui maior no começo, né, então a gente solta ele em 30 milímetros, e ele tem uma grande oscilação aqui no começo, mas depois ele segue a referência. E já na prática, né, ele tem um sobrepasso menor, só que ele demora mais para seguir a referência. Então, essas variações elas são causadas principalmente ali por alguns fatores não modelados, né? E a ação do controle também ela vai estabilizar, né, ela vai reduzir o torque após um período de tempo maior. Então, como conclusão, verifica-se que o controlador PID projetado, né, ele atende ali a posição de equilíbrio, né, nos 30 milímetros, só que a gente não consegue variar essa posição sem mudar os ganhos do controlador, né? Nesse projeto foi feito apenas isso, um valor fixo. Então, tiveram algumas divergências, né, entre simulação e prática, e o protótipo ele foi de baixo custo, de cerca de R$ 200. Agora eu vou mostrar para vocês ele funcionando, um vídeo que a gente gravou. Então esse aqui é um ímã, que é o nosso objeto levitado. Eu vou colocar ele na posição, mais ou menos na posição já de equilíbrio, né, para não ter tanta oscilação. E auxiliando ele, ele vai levitar na posição. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistirem. Tenham uma ótima semana.